E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, hoje vamos comentar sobre a classificação do Botafogo para a semifinal da Libertadores da América. Depois de muito tempo, o Botafogo está de volta a uma semifinal de Conmebol Libertadores e com chance real de ser campeão dessa competição. E eu já quero começar o vídeo falando, se não for sofrido, não é Botafogo. Se o jogo for muito tranquilo, Botafogo ganhar de 2, de 3, aí não é Botafogo. Para ser Botafogo raiz, independente se agora tem dinheiro, se tem um bom elenco, tem que ser no sofrimento. Sofrimento no campo, levando o jogo para disputa de pênalti e também nos pênaltis sofrendo, quando poderia ganhar sem precisar chegar nas cobranças alternadas. Se não for sofrido, pode ter certeza, não é Botafogo. Se for pro Botafogo ser campeão dessa Libertadores de 2024, vai ser sofrido. Não espera jogo fácil na semifinal e nem na final. Isso é Libertadores e o Botafogo também gosta de fazer o seu torcedor, sabe? Passar aquele friozinho na barriga, porque foi isso que o torcedor do Botafogo passou hoje. Um jogo que o Botafogo poderia ter resolvido no tempo normal sem precisar levar para pênalti. O Botafogo fez um bom primeiro tempo, iniciou forte o jogo. No primeiro tempo o São Paulo não conseguiu jogar, o Botafogo forçava o São Paulo o tempo todo a dar chutão. Não dava facilidade para o time do São Paulo trabalhar jogada no meio de campo. A marcação do Botafogo estava muito bem encaixada no primeiro tempo, recuperando bola, sendo agressivo, criando boas possibilidades que poderiam resultar em boas finalizações para o gol. Só que o Botafogo sempre tem esse problema, o Botafogo não gosta de matar a maioria das partidas. Gosta de ficar com placar magro e isso sempre pode custar caro no final. O Botafogo começa bem, faz um gol bem com a cara do Botafogo, rotação forte, marcando pressão, recuperando bola. E quando recupera a bola, transição rápida e gol, jogada muito bem trabalhada, mais de um jogador pisando dentro da área para o Botafogo aproveitar a bola que sobra ali da espalmada do Rafael e fazer o gol com o Thiago Almada, o jogador mais caro, contratação mais cara da história do Botafogo. E que tá mostrando o porquê custou o quanto custou o Thiago Almada. Até mesmo na hora de bater o pênalti, tu vê que o cara, porra, frio demais, ó, muito frio. Na hora de bater o pênalti decisivo, coloca a bola no ângulo, sem complicação. Depois de um bom primeiro tempo que fez o Botafogo, até parecer que o jogo, se continuasse naquela toada, o Botafogo levaria com tranquilidade, mas a gente sabia que o São Paulo não ia aceitar assim. Todo mundo sabia que o São Paulo partiria para cima, ainda mais na reta final do jogo, ia começar a cruzar a bola para a área, tem um exímio cabeceador que é o Caleri. E eu pelo menos não teria tirado o Alexander Barbosa. Eu não teria tirado o Alexander Barbosa tendo uma leitura muito simples de jogo. O Barbosa é o melhor zagueiro do Botafogo no jogo aéreo. Tem 1,94 m de altura, é alto, mais alto que o Caleri, mais forte que o Caleri. E ganha a maioria das disputas pelo alto. E o gol que o Botafogo sofre no segundo tempo acontece porque o Bastos é um zagueiro um pouco mais baixo do que o Alexander Barbosa. O Bastos acho que tem 1,82, 1,83 de altura. E o Caleri consegue se antecipar ao Bastos com muita facilidade. Não que o Bastos seja um zagueiro ruim pelo alto, mas o Alexander Barbosa é melhor. Eu acho que teria dado mais dificuldade ao Caleri naquele lance. E aí quando você opta por colocar o Adrielson, a gente até entende o medo dele do Alexander Barbosa ser expulso. Mas, cara, eu não teria feito essa substituição. Eu acho que o Barbosa não seria expulso, conseguiria ter levado o jogo até o fim e talvez poderia ter evitado uma disputa de pênalti. Mas o importante foi que o Botafogo passou. E também vale eu ressaltar aqui pra vocês que não é culpa do Adrielson. O Adrielson nem tava no lance. Claro, o Adrielson foi jogar no lado direito, onde estava jogando o Bastos, e o Bastos foi jogar no lado esquerdo, onde estava jogando o Alexander Barbosa. Mas eu também achei que o Botafogo atraiu demais o São Paulo para o seu campo com as substituições. Você tira o Savarino, coloca o Tietchan, um cara com uma característica muito mais defensiva. Você vai afundando as suas linhas mais atrás. E por mais que o São Paulo não fosse um time com muita criação de chance de gol, um time que estivesse jogando bem, estava mais indo na força, na empurrância da torcida também, e porque precisava do resultado, você atraindo o adversário para o seu campo, você começa a ter bola passando na sua área. E foi o que aconteceu com o Botafogo. Antes quase tinha levado o gol do Caleri. Teve o pênalti no primeiro tempo que o Lucas desperdiçou, que, porra, vergonha, né, cara? Marcar um pênalti daqueles. Vergonha total. Se pega na mão do Alexander Barbosa, porra, muito perto. Não existe. Não existe.
O critério é sempre assim, para um é pênalti, para outro não é pênalti. A gente já conhece como é que é futebol aqui na América do Sul. Mas o jogo vai para os pênaltis, o Botafogo cai demais de produção no segundo tempo. Até teve chances de matar o jogo na segunda etapa, mas não foi aquele Botafogo com a marcação tão encaixada que estava conseguindo neutralizar o jogo ofensivo do São Paulo. O Botafogo leva o gol já nos 85, o jogo vai para os pênaltis. Tem toda a confusão antes do jogo terminar, e nas cobranças de pênalti teve umas 2, 3 bolas que talvez desse para o John ter pegado, mas ele, safado, né, o John, só falando assim, deixou para pegar só quando estava nas cobranças alternadas, para fazer o torcedor do Botafogo sofrer um pouquinho mais ainda, mas já estava tudo planejado. O Vitinho acabou perdendo o pênalti, mas não é pra gente crucificar. A gente tem que entender que o Vitinho nunca passou por momentos assim na sua carreira. Pô, é um cara que jogou em Premier League, futebol inglês, mas em um time pequeno. Nunca esteve em um time grande, decidindo grandes coisas. Então é um jogador que ainda também é jovem e que está amadurecendo no Botafogo, mas que é um cara que tem muito potencial. O primeiro tempo do Botafogo foi muito bom, do grupo como um todo. Segundo tempo eu dou mais destaque pro Gregory e pro Igor Jesus, gostei muito dos dois. Acho que faltou também um pouco do Luiz Henrique no segundo tempo, não sei se ele sentiu alguma coisa, até pediu para ser substituído, mas eu sei que ele pode acrescentar mais do que ele acrescentou. E também, claro, a postura do time, que aí é questão do técnico Arthur Jorge. Eu gosto muito do Arthur Jorge, mas às vezes eu acho que ele peca em algumas substituições, e nessa postura do Botafogo dele deixar o time recuar demais em momentos do jogo que não precisa, sabe? Não precisa. Mas o importante foi a classificação, e isso fica somente de aprendizado para o restante da Libertadores. São Paulo e Botafogo, o jogo assim com aquela cara de Libertadores da América. O Botafogo iniciou bem o jogo, fez um bom primeiro tempo. Destaque aí para Igor Jesus, que jogou muito bem. Gostei também no primeiro tempo do Savarino, achei que ele jogou bem. O Marlon Freitas estava conseguindo associar bem o jogo. O Vitinho ultrapassando bem, como vocês estão vendo aí em alguns momentos na partida. O Botafogo jogando leve, solto na primeira etapa, e mereceu realmente sair com a vantagem no placar. Seria uma injustiça se o primeiro tempo terminasse 1-1 por conta daquele pênalti marcado pelo juiz na reta final da primeira etapa que o Lucas desperdiçou. Mas a gente vê como o time do Botafogo tinha muito mais clareza para encontrar as jogadas e mais qualidade técnica do que o time do São Paulo. As jogadas do Botafogo fluíam com muito mais naturalidade. O São Paulo muito encaixotado na marcação do Botafogo, que era boa no primeiro tempo. Essa jogada o Igor Jesus consegue fazer a trava e ele meio que perde o time do passe para o Alex Telles. Eles se desentenderam na hora do passe. Mas o Botafogo mais presente no campo de ataque, mais perigoso do que o São Paulo. E aí o lance do gol, né? O Luiz Gustavo dorme. O Luiz Gustavo erra, obviamente, mas aí vai do Savarino fazendo a pressão em cima dele. O Luiz Gustavo só erra porque o Savarino pressiona ele. Se não tem pressão, ele não erra. Igor Jesus temporiza a jogada no tempo certo, centroavante está fora da área, o Savarino, que rouba a bola, faz a ultrapassagem por trás para dar opção no corredor, recebe o passe em profundidade. O Igor Jesus é muito bom fazendo isso, o Igor Jesus é muito bom nisso, encontrando esse passe. E aí o Thiago Almada, que é o meia, pisando dentro da área. Eu gosto muito de meia que pisa na área. O Luiz Henrique já estava na área também, o cruzamento era pro Luiz Henrique, mas aí o Almada, como já está na área, quando você coloca 1, 2, 3 jogadores dentro da área, você tem mais probabilidade dessa bola sobrar para o seu jogador e você conseguir fazer o gol. E aí, até o Igor Jesus, que fez o passe para o Savarino, também já se projetava para um possível rebote. Então, um gol muito bem construído pelo Botafogo, com a cara desse time do Botafogo. Um time que pressiona o tempo todo, que incomoda o adversário, não dá conforto para o adversário. O Botafogo é chato nesse quesito. Jogar contra o Botafogo, o tempo todo tem alguém ali fungando no teu cangote. E aí, jogada com o Luiz Henrique. Cara, se o passe passa pro Vitinho, era muito gol, né? Vocês veem aí. Tá tudo desenhado. Ele tentou dar o passe no meio das pernas do jogador do São Paulo. Se passa, já era. O São Paulo conseguia ser um pouco mais perigoso quando tinha essas arrancadas do Lucas. O Botafogo não estava conseguindo neutralizar esse tipo de arrancada do Lucas, quando ele conseguia correr em progressão com a bola, com essa boa condução que ele tem. Aí tava complicando um pouquinho mais pro Botafogo. Essa bola do Igor Jesus é mais uma vez
Um lance com a cara do Botafogo, né? Pressiona, recupera. Transição rápida, objetivo em direção ao gol, muito agudo. E quase que o Igor Jesus consegue marcar o gol. Ele chapou certinho no canto, né? Foi por muito pouco. E o São Paulo buscando muito esses cruzamentos para o Calleri. Muita bola alçada para o Calleri, buscando a sua referência para o centroavante. Mas o Botafogo no primeiro tempo cortou bem todos esses lances. Não deu espaço para o São Paulo conseguir ser perigoso. Todo mundo fechando certinho na marcação do Botafogo. Tirando espaço, marcação compacta. Tava bonito de ver. Marcação do Botafogo extremamente bem encaixada. Esse lance aí foi uma jogada ensaiada que não deu certo, né? A bola foi um pouquinho alta. Jogada ensaiada para dar certo tem que sair tudo exatamente como foi treinado. Senão, provavelmente não dá certo. Se alguém errar o tempo do passe ou algo assim, já era. Aqui foi tentativa de passe em profundidade para o Calleri, que era um dos sintomas do São Paulo não estar conseguindo articular nenhuma jogada. Se vê que o São Paulo forçava muitas jogadas e não conseguia ser perigoso nesses lances. O desconforto do São Paulo foi tão grande no primeiro tempo que eles fizeram uma substituição já na primeira etapa, colocando o Luciano para tentar equilibrar um pouco mais o seu time no meio de campo. A jogada foi muito boa da Almada, né? Você vê que ele temporiza o tempo certinho, ele puxa toda a marcação do São Paulo para dentro, para abrir o corredor para o Vitinho chegar, finalizando ou fazendo cruzamento. E por muito pouco não saiu o gol do Botafogo nesse lance. Jogada que o Almada busca a tabela. Tava dando gosto de ver o Botafogo jogar no primeiro tempo. Time muito bem arrumado. Ó, todo mundo participando do ataque, ó, de pé em pé. De pé em pé, cara. Certinho o Botafogo. Pô, tinha tudo pra passar no tempo normal. Tava colocando o São Paulo na roda o Botafogo. Aí o lance desse pênalti aí. Um pênalti muito estranho. Não tem uma imagem conclusiva que mostra que, cara, pênalti. Não tem, uma decisão ali realmente pra vocês. E aí, pra você, pênalti ou não pênalti? Não interessa, o que importa é que não foi gol, irmão. O que importa é que não foi gol. Esse lance aí marcou o pênalti, mas tem um ditado que pênalti mal marcado não entra. Aí o Lucas vai lá pra bola. Bateu e a bola trisca no travessão e vai pra fora. Não tem um ditado que pênalti mal marcado não entra? Então, aí. O jogo vai pro segundo tempo e aqui confesso que eu não gostei do segundo tempo que fez o Botafogo, principalmente da metade do segundo tempo pra cá. O São Paulo tentando utilizar muito o corredor lá do Wellington no lado esquerdo e apostando bastante nos cruzamentos do time do São Paulo, buscando toda hora essa referência do Calleri. Esse chute aí do Rato. Cara, essa bola aqui do Luiz Henrique, se passa pro Marlon Freitas, fatalmente seria gol. Tentativa de chute do Bobadilha, que foi travado. Essa condução de bola do Lucas por dentro, o Botafogo tá tendo dificuldade de parar. Cara, esse lance aqui realmente hoje era pro Botafogo passar. Deus, Jesus Cristo, hoje tava do lado do Botafogo. Meu amigo, olha isso. Olha essa bola, irmão. Cara, aqui tinha acabado de entrar o Adrielson. E olha esse gol que perde o Calleri. Impressionante. Um atacante do nível do Calleri perder esse gol. Impressionante. E aí gol de empate do São Paulo, mas ele compensou, né? Perdeu o mais fácil e fez o mais difícil. Mas aqui a saca do Botafogo, porra, o Calleri sobe sozinho, cara. Aqui o Bastos não pode deixar o Calleri subir sozinho, tem que pelo menos atrapalhar. Claro, muito mérito do Calleri, mas aí também eu coloco na conta da saída do Alexander Barbosa, que é o melhor zagueiro do Botafogo nesse jogo aéreo. E aí vai pros pênaltis
Existe muito de falar que pênalti é loteria. Eu não acho que pênalti é loteria. Eu acho que pênalti é quem tem os melhores cobradores, quem é mais forte mentalmente. O São Paulo já abriu perdendo com o Caleri, que foi o cara que tava cheio de moral, que tinha acabado de fazer o gol. E aí o Botafogo vai convertendo todos os seus pênaltis. O John até teve a oportunidade de pegar, tipo, aquele pênalti do Lucas, ele poderia ter pego, pô. Mas o Botafogo foi batendo muito bem todos os seus pênaltis. O único pênalti que não foi bem batido foi o do Vitinho. De resto, todos os outros, o Botafogo foi muito bem nas cobranças. Agora, o do Vitinho, porra, aquele realmente sentiu a pressão. É a única explicação. Essa bola aí o John por pouco não pegou. A bola passa debaixo dele, mas esse pênalti da Almada aqui é coisa linda, hein? Que isso, Almada? O ângulo? Ficou nervoso, será? E aí foi o que eu falei, o John, pô, ele ensaiou naquele pênalti do Luciano que ele quase pegou, e nesse daqui ele falou, nesse aqui eu não vou dar mole. Não vou dar mole pra você, Nestor. E aí o Matheus Martins, coisa linda também de cobrança, hein? Chapou ela ali próximo do ângulo. Botafogo passou de fase C. O Botafogo está na semifinal da Libertadores. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, explode botando like, se inscreve no canal, ativa o sininho, abraço no frente. Com nós. Fui!